Graça e paz em nome de Jesus. É gostoso estarmos aqui para ministrarmos a palavra, mas mais do que nunca termos a direção de Deus. Vamos orar mais uma vez para que Deus nos dê luz, porque nós vamos falar sobre luz hoje. Deus eterno, que o Senhor traga iluminação ao nosso coração, traga clareza e luz ao coração de cada um que ouve, que o teu nome seja honrado, seja glorificado, a tua unção manifesta e a transformação realizada, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós estamos numa série falando sobre o 7 Eu Sou de Jesus, e hoje nós já vamos falar sobre quando Jesus fala Eu sou, e o fala complementando a luz do mundo. Quais implicações que isso tem? Qual é a profundidade que isso tem? O que é que tem a ver conosco? O que é que tem a ver com as nossas vidas? E que tipo de testemunho é esse? Eu poder afirmar ser luz, porque nós vamos ver lá na frente da nossa mensagem que enquanto Jesus ele era aquele que personificou a luz, ele é aquele que diz que nós devemos ser luzeiros, onde nós nos se tornamos a continuidade dessa luz, da revelação da luz maior personificada nele. Quero começar com alguns textos que têm a ver com tudo que vamos estar falando. João 8,12, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas em João 12, 35, 36, dentro dessa realidade toda de revelação, Jesus respondeu, ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5,5 diz, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Amém? Duas realidades, os filhos da luz, os filhos das trevas, tudo vinculado à realidade de Jesus, trazendo a verdade, eu sou a luz do mundo. Vamos um pouquinho traduzir essa palavra luz, porque ela também é física, tem suas propriedades físicas, mas a nossa preocupação é a propriedade que ela tem espiritual. É a simbologia que a Bíblia traz com respeito à luz. Tudo que a Bíblia fala de luz, a gente poderia resumir com algumas palavras como alegria, bênção, vida, verdade, conhecimento, pureza, justiça e mais do que nunca, a luz biblicamente significa presença de Deus. O maior significado de luz é realmente isso. Agora, ao contrário disso, a gente poderia dizer tristeza, adversidade, morte, isso simboliza as trevas, mas necessariamente ela não aparece desta forma, porque quando o Satanás se manifesta como anjo de luz e traz revelações como fosse a luz, essas figuras aparentemente vão aparentar que elas sejam verdade, que elas sejam o caminho, mas elas vão levar à destruição. Nós temos que entender que a ausência de luz, acima de tudo, significa ignorância das coisas divinas e das coisas do próprio Deus. Esse é o significado maior que a gente vê aqui. Agora, quando eu vejo luz e eu associo isso com luz, nós vamos ter que fazer uma caminhada onde no Velho Testamento ela é exatamente identificada com a figura do Pai. O Pai das luzes. Deus é o Pai das luzes. No Velho Testamento está claro isso. Mas quando transcorre isso, nós vamos ver ela chegar até a pessoa de Jesus. E chegando na pessoa de Jesus, ele absorve essa realidade do Pai, porque quando ele diz,
eu sou a luz do mundo, ele usa dentro da terminologia de um verbo associado ao pronome que o texto traz, a divindade. Então, quem está dizendo que é a luz é o próprio Deus. Então, associando o verbo com o pronome pessoal, ele é a luz, eu sou. É a mesma expressão quando perguntou-se para Moisés, Moisés perguntou para Deus, como é que eu vou dizer para esse pessoal que me mandou? Eu sou, te mandou. Então, o próprio Deus, agora na pessoa de Jesus. Nós vemos a figura de luz de forma física. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Quando a gente vê o Gênesis. Nós vemos no Gênesis a criação da luz. Deus separa a luz de trevas. Então, a primeira coisa que ele cria, e é incrível que há autores que fazem uma associação muito bonita, e não é forçada, é a associação que quando Jesus aparece como luz, ele é a primeira revelação da salvação. Então, primeira criação, a luz. Jesus agora aparece como luz, como resposta de salvação para todos nós. A identidade de luz no Pai, a gente vê no Velho Testamento, Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Amados, a quem eu temerei? Mas quando eu chego em Tiago, você disse Velho Testamento, mas Tiago dá o testemunho do pai do Antigo Testamento, toda boa dádiva, Tiago 1,17, todo dom perfeito vem lá do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E 1 João 1,5, a mensagem dele que ouvimos é que anunciamos a vocês. É esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amados, a gente pode ficar na figura de luz de uma forma simbólica, metafórica e usarmos algumas ilustrações como dizer, olha, quando Deus age sobre você e traz uma revelação que você precisa ouvir, é a luz dele que está se manifestando. No momento que ele mostra um caminho para você, ele está trazendo a luz sobre você. No momento que você tem um discernimento de uma decisão que você vai tomar, é uma luz que vem sobre você. No momento que você precisa de um bálsamo na sua vida por um momento de tempestade, onde ele se revela como luz, essa luz vai trazer para você qual é o caminho da consolação, que é o Espírito Santo de Deus. Essa é a realidade da manifestação de luz marcada com a presença de Deus Pai. Mas agora, Jesus Cristo vai trazer a plenitude dessa revelação de luz. Gente, o contexto da revelação de Jesus como luz, é maravilhoso. Uma festa, a festa dos tabernáculos, a festa do Hanukkah, os judeus estavam em festa, e é bom vocês observarem, quando a gente lê o Gênesis, a gente vê que há uma preocupação de genealogias dentro do Gênesis todo, das gerações, mas quando eu entro em João, eu vejo que João se preocupou em mostrar todas as festas dos judeus. E todas essas festas de judeus que ele apresenta, ele vai associando de alguma forma a Jesus. E agora eles estão em festa, Jesus está no meio daquela festa, pessoas do mundo inteiro estão ali representadas, judeus que vieram, grande parte deles ficam do lado de fora do templo, esperando, porque uma vez por dia eles teriam que caminhar até o templo, fazer o sacrifício de vir daquelas festas, só que algumas coisas marcavam as duas. A primeira, do tabernáculo, que vinha antes do Hanukkah, que é a festa das luzes, era a festa onde eles comemoravam o tempo que viveram com tendas, viveram no deserto, e ali uma preocupação deles era acender chamas que simbolizavam aquela chama que sustentou eles lá no deserto. Mas quando eles entravam na festa do Hanukkah, a festa era com danças. E essas danças, eles acendiam tochas. E eles dançavam com essas tochas. Jesus está ali, Jesus está presente. Eles estão ali
no momento que realmente a festa está no alto do vigor. E, de repente, aquelas tochas, eles ficavam dançando, e essas tochas iam se apagando. E elas se apagavam. E ele vai se revelar como a luz que jamais apaga. Com a luz que é eterna. É nesse contexto. Por isso, vamos abrir aqui em João 8, que é onde ele vai, é o contexto, e diz assim, de novo, a partir do verso 12. De novo, Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo? O testemunho que você dá não é verdadeiro. E Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e sei para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, e eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu quem julgo, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? E Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai? Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. E Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a hora. Aquela festa, a festa do tabernáculo de Hanukkah, era no lugar chamado do lugar do tesouro. Ali eram realizadas as festas. Por isso que a gente tem menção aonde estava acontecendo aquelas festas. E Jesus dá um testemunho e ele coloca, porque eles sempre, os fariseus, eles tinham uma preocupação de trazer a lei, mas para a condenação de Cristo. Eles nunca traziam a lei para mostrar que o que Cristo falava revelava a lei. E eles procuravam com isso condenar a Jesus. E eles usavam, né? Porque lá em Deuteronômio diz que precisa duas testemunhas. Tá bom, Jesus disse, precisa de duas. Eu e o Pai. Precisava testemunha maior do que isso. E nessa revelação, gente, maravilhosa que ele traz nesse contexto, tem tudo aquilo que veio sendo preparado por Deus através das profecias. O contexto da revelação não veio em vão. Porque naquele momento, naquela época, o povo retratava aquilo que somos ou éramos sem Jesus. Olha que coisa incrível, a necessidade da revelação da luz. O texto diz, Isaías 60, 19 e 20, o sol já não será a tua luz durante o dia, nem o brilho da tua lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, o teu Deus será a tua glória, o teu sol nunca mais se porá, nem a lua diminuirá, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias de luto terão o seu fim. Os dias de luto terão seu fim. Os dias da escuridão iriam embora. E Jesus ali se revela: agora não haverá mais escuridão, porque eu estou aqui. Eu sou a luz do mundo. E como ele se identifica não só como um pai, como sendo um, como a própria revelação de ser o pai, porque ele era a imagem do Deus invisível. Olhar para Jesus, você encontra Deus. Receber Jesus, você recebe a Deus. Ter Jesus na sua vida, você tem a luz de Deus. Olhar para Jesus, você é o caminho de Deus. Tudo você olha para Ele, e as trevas, nesse foco maior aqui, era a luz. As trevas vão embora. João 12, 46. Desculpa tanto o texto, mas precisava esses textos para vocês entenderem. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Trevas simboliza morte. Trevas simbolizam condenação.
E Jesus aparece como luz para nos tirar dessa condenação, para que olhássemos para Ele e encontrássemos o caminho. E a coisa era um pouco mais ampla, porque não era questão de simplesmente dessa palavra simbólica. Não, haviam falsos profetas, haviam falsas revelações, haviam falsos caminhos. E Jesus queria que olhassem para Ele, que Ele era a luz de tudo que nós precisaríamos para poder sair das trevas, que estavam levando toda a humanidade àquela condenação. E eu me lembro, lógico, a gente se lembra de um texto, que no momento que Jesus é levado no templo, acho que tinha 8 dias de vida, acho que era 8 dias, né? Que Simeão pega ele no colo. No momento que ele pega no colo, olha que oração linda. Ele diz assim, sobre Jesus: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, ó Israel. No momento que ele pega aquela criança e diz: essa criança será a luz, e agora essa criança se manifesta. Queridos, nós temos que lembrar, acima de tudo, que o eu sou de Jesus traduz a divindade absoluta de Deus. Veja bem, queridos, queria que vocês vissem, eu gosto muito dessa expressão que eu vi, até que as luzes fossem diminuindo e apagassem, naquele dia daquela festa, ele se manifesta não com a luz artificial, mas a luz da sua própria vida, onde ele, personificando essa luz, traz alegria por toda a eternidade numa chama que é eterna. Queridos, lógico que o cuidado que a gente tem que tomar é que são as luzes aparentes de Satanás se mostrando como anjo de luz. 2 textos eu quero observar aqui que falam sobre essa falsa luz. Primeiro, 2 Coríntios 4,14, que traz para nós: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E o texto de Provérbios 14:12, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Quantas coisas que vêm diante de nós, aparentando serem coisas boas. Quantas oportunidades vocês têm na área do trabalho, na área pessoal, na área dos negócios, que estão diante de vocês e vocês não perguntam nada para Deus. Lembra que Jesus disse: se vocês têm a luz, permaneçam na luz, caminhem na luz. Queridos, quanto mais estamos em Jesus, mais estamos na luz. Quanto mais temos Jesus, maior possibilidade de revelação. Quanto mais estamos em Jesus, maior possibilidade de discernirmos nas nossas decisões. Quando ele se diz como luz, é o que nós temos que perguntar para ele: Senhor, ele me dá a luz, ele me dá a revelação, ele me dá o caminho, ele me dá o discernimento, parar de tomar decisões que levam à morte. O texto de Provérbios é claro, há caminhos. Sabe, às vezes a coisa aparenta que é luz. E eu quero lembrar, eu pedi para a Júlia que a gente cantasse esse Canta Minha Alma, né? Esse hino foi escrito por Fanny Crosby. Ela era cega e ela disse: vivo na luz. Como uma pessoa pode dizer que vive na luz? Porque ela tinha luz no coração. E quando a luz não está, gente, é um inferno. Eu vou contar uma ilustração para vocês que eu vivi de uma maneira muito forte. E a Silvana fez parte dessa história. Que o mais difícil, gente, é você aparentar que está na luz. Porque, na verdade, você sabe, no fundo, que o tormento se manifesta quando não há verdadeira luz. Teve uma época no campo missionário que eu comecei a sentir um medo, muito medo. Eu sentia muito medo. Quem falou de medo foi a menina, né? Você falando, eu fui lembrando. E o medo era terrível, gente. Eu cheguei a um ponto de não deixar a Sil apagar a luz do quarto. Gente, eu era pastor e missionário. Um medo terrível. E aquilo, gente, com a luz acesa e você sentindo as trevas, coisa terrível. Sabe, o engano da luz. E eu me lembro que para ajudar, né, o diabo é fogo, né, que para ajudar ele
ele dá mais uma incrementadas, né? Algumas pessoas conhecem essa história. Eu comecei a ler alguns livros para sair dessa situação. E um dos livros dizia, olha, em nome de Jesus, vai lá e apaga a luz. Né? Ai, creia, né? Pela fé. E vai lá e apaga a luz. Vocês não têm ideia, gente, nunca passe por isso. E eu cheguei, devagarzinho, eu fui pelo interruptor. E torcendo assim, né? Em nome de Jesus. Quando eu apertei, gente, o interruptor da luz, ao mesmo tempo, um infeliz lá fora se encheu uma mão de barro e apertou a campainha. E a campainha grudou. Meia-noite, na mesma hora que eu apertei o interruptor da luz. E disparou em cima de mim o alarme da casa. Uau, gente, que cena, meu Deus. Que situação terrível. E a Silvia pulou na cama, né? Ela veio orar, né, por mim, né, porque num desespero. Gente, terrível. E a luz estava acesa. Mas o meu coração estava vivendo trevas. E eu disse, meu Deus, o que está vendo? Sabe, às vezes a gente pensa que está na luz, mas no momento que a gente se depara com a luz verdadeira, que é Cristo, Ele revela as trevas. Deus disse em meu coração, aquelas pessoas que te magoaram, foram missionários que trabalharam comigo e me deixaram. Você não conseguiu perdoá-los. Imagina o tamanho da brecha que é a falta do perdão. A legalidade infernal, que é essa abertura, onde o diabo faz, como é que a gente fala de cirandeia? Né? Cirandear com a gente. Gente, pode ser pastor, pode ser o que for. Que momento de luta. E eu ministrava o nome de cada um, pedindo perdão. Para que a luz voltasse no coração. Porque é a luz no coração. Que é essa luz, que é essa chama de Jesus. Por isso, gente, Satanás vem com falsas religiões, filosofia, mestre, vem com questões que você racionaliza. Não podia racionalizar naquela hora. Não era a hora de eu racionalizar, mas eles fizeram isso, fizeram aquilo. Eles me machucaram nisso. Não era, era hora de arrependimento e pedido de perdão para que a luz voltasse. Sabe a ideia de Jesus? Eu estou com a luz diante de mim, que é Jesus. Eu quero essa luz de volta, porque não consigo viver sem essa luz. E muitos de nós vamos precisar clamar. Sabe por quê, gente? Porque Deus nos faz, a partir de Jesus, nos tornarmos os luzeiros. E esses luzeiros, está aqui revelado, Mateus 4,16, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus nasceu, Deus conosco, Ele veio para ser a luz dos homens. O texto de Colossenses 1:21, ele está colocando, né? E vocês que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5:5-8. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem são da noite, e os que se embriagam são da noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revistamos da couraça da fé e do amor e tomemos o capacete e a esperança da salvação. Queridos,
Filipenses 2,15 diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros. Luzeiros no mundo. Cristo trouxe personificada a visão de luz, porque Ele era luz. E Ele traz para nós o reflexo dessa luz, sermos os luzeiros, que as pessoas vão encontrar essa luz através desses luzeiros, naquilo que fazemos, naquilo que decidimos. Queridos, a luz, ela ilumina. Se nós estamos trazendo escuridão, estamos vivendo nas trevas. Se nós estamos sendo instrumentos de Deus para levarmos pessoas a pés da cruz, estamos sendo luzeiros. Se nós estamos levando casais que estão se destruindo aos pés da cruz, se reconciliando, somos luzeiros. Se nós temos contribuído para que as pessoas se separem, estamos sendo trevas. Se nós estamos sendo pessoas que estamos levando os nossos filhos ao caminho de Deus, somos luzeiros. Se estamos colocando na mão dos nossos filhos aquilo que leva à morte, estamos sendo trevas. E essas luzes não podem ficar escondidas. Muito lindo o que aconteceu ontem. Me retrata muito bem, amado Tiago, a questão de aonde é que tem que ficar a nossa lâmpada. Mateus 5, 14 e 16. Pode pôr para mim? Eu vou precisar dessa leitura. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Nós somos os luzeiros, não podemos ficar escondidos. Ontem, aquilo que foi feito, né, não só no treinamento, mas mais a saída de vocês, é mostrar, sabe, que nós somos essas luzes. E as declarações, ir no bairro, declarar. Queridos, eu me lembro, acho que a Silke, num dia de um culto que nós estávamos aqui, acho que não tinha mais que 15 pessoas. Nós ficamos voltados para essa janela. Levantamos a mão e clamamos. E não foi uma vez só. E ficamos clamando, clamando. Não tínhamos mais que 20 pessoas aqui. Deus responde. Deus responde. Agora você imagina esse povo todo aqui. Então eu queria fazer essa doidura, né? Não podia terminar o culto de outra forma. Vocês se voltarem, os dois grupos para as janelas, eu sei que tem bastante gente, mas não faz mal. Mas clamar por esse bairro. Que nós sejamos luzeiros nesse bairro, para o louvor da glória do Senhor. Vocês podem fazer isso? Levante, fiquem ali. Agora é o seguinte, aquelas pessoas que estão na recepção ali podem ficar nas duas portas ali mesmo, né? Na porta de saída, de entrada de cá, entrada de lá. E vamos nos voltar para lá. Vocês virem para lá, tá? E eu vou pedir o próprio Tiago, vem aqui, querido, venha levantar esse clamor junto com a gente. Tem que estar nessa frente linda. Estender a mão mesmo, estende que é uma simbologia de... Tá? Vou deixar de início você fazer a sua oração. Em seguida eu oro e você vai repetir. Então, não se prenda. Comece agora a verbalizar. Em nome de Jesus. Declaramos ousadia sobre a igreja. Flui, Pai, com palavra profética nesse tempo.
vou falando e você vai repetindo. Amém? Ore assim: Senhor Jesus, nós declaramos que é chegado o reino dos céus. Nós pedimos que a sua luz invada todos os cantos do nosso bairro, da nossa cidade, que não haja nenhuma quina, nenhuma sombra, mediante a sua luz. Nos usa como igreja para iluminar famílias, praças e todos os cantos desse bairro. Nos batiza com uma ousadia que gera movimento, que a salvação vá de encontro a essas famílias, e declaramos essas sementes sendo semeadas em terra fértil e vão frutificar, e os nossos olhos verão aquilo que estamos orando, e até o final do ano veremos essa colheita e nos alegraremos da sua gloriosa luz, em nome de Jesus. Amém.